Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Ruth Eduardo. Estou aqui hoje para gravar a nossa aula de Conditional Sentences, certo? Aqui já estamos chegando bem na metade do nosso curso English Crash Course a respeito de curiosidades e pilares da aprendizagem da língua inglesa. Vamos lá? Tratando-se dos condicionais, hoje vamos falar a respeito do Conditional Sentences Zero, First, Second, Third, Imperatives, certo? Quais as diferenças, por que usá-los e como usá-los vão ser tratados na aula de hoje, certo? Ao final, a gente vai ter alguns exercícios para praticar. Vamos direto ao assunto? Conditional Sentences Zero, certo? É o que nós chamamos de condicional real, né? A gente utiliza o conditional zero para falar sobre coisas que realmente vão acontecer ou que são de fato verdade, né? Nada a respeito de teorias ou então de coisas improváveis, como a gente vai ver mais na frente, certo? E daí ele trata literalmente de algum resultado, né? Que, no caso, é consequente a alguma atitude, alguma ação ou algum fato, certo? Aqui nós temos o exemplo, né? If you let the vegetable outside the fridge for a long time, it rots. E o que é verdade, né? Se a gente deixar um vegetal fora no caso da geladeira por muito tempo, a tendência é que ele venha a ficar podre, né? É isso que diz, certo? A respeito do first conditional, certo? É quando a gente utiliza sobre possibilidades, né, que são de fato realistas, nada muito irreal ou improvável, certo? E aqui nós temos aqui, if I save money enough, I will go to visit my boyfriend in Michigan last year, não é isso? Ou seja, se a pessoa aqui ela conseguir, né, no caso ter dentro do orçamento né, ela conseguiu ter algum tipo de dinheiro salvo, né, de dinheiro poupado, ela vai conseguir realizar a viagem dela, é isso? Então, vamos direto ao second conditional, certo? Aqui é justamente aquele caso que eu falei para vocês a respeito de situações que são irreais, né? Ou seja, vejam bem aqui o resultado, tá? E atenção, também o resultado é uma situação que seria nada improvável. Também, olha só. If I saw a real dinosaur, I would be terrified. Ou seja, olha só, eu ficaria assustado se eu visse um dinossauro de verdade. É claro, né, que os dinossauros foram extintos há muito tempo. Então, é muito improvável que isso aqui fosse acontecer de verdade. Tudo bem? O third conditional, certo? Também chamado, né, do que a gente chama do passado irreal, né? Ele daí seria quando a gente... O que seria, na verdade, esse passado irreal, né? Deixa eu tentar explicar da melhor forma possível. É quando a gente expressa algum tipo de arrependimento, algum sonho que a gente queria ter concretizado, algum plano que não aconteceu, né? Alguma coisa que no passado, né? Assim, que não dá pra gente, né, voltar atrás ou fazer diferente, né? Então, temos aqui um exemplo. If you had been wearing a coat, you might have stayed warm. Ou seja, se eu estivesse utilizando um casaco, né, vestindo o casaco, eu estaria, né, aquecido, né? Ou seja, a pessoa tá lá na chuva, andando na chuva, e daí tem uma chuva torrencial, tá longe de casa. Não tem, é improvável que ele, né, assim, tivesse um casaco naquele momento, né? Se ele tivesse lembrado, né, daquele casaco, ou seja, se algo ali no passado, muito distante, tivesse sido mudado, né, o resultado seria diferente. Tudo bem? E aí temos aqui, a respeito dos imperativos, né, é quando se descreve uma situação, uma situação urgente, né, e utilizando o imperativo, certo, de uma situação que realmente pode acontecer, tá certo? Por exemplo, olha só, if you need to go to the hospital, please give me a call. Né? Ou seja, se você precisar ir para o hospital, é algo urgente, né? Tá no imperativo, please give me a call, certo? E aí, né, a gente ainda pode acrescentar aqui o advérbio de tempo, né? Que aí seria immediately, por exemplo, né? Algo que seja já realmente urgente, né? E aí, por fim, nós temos aqui o mixed conditional, que aí é quando a gente utiliza, certo? Passados hipotéticos como o third conditional com o second condition, certo, gente? Que aí é quando a gente fala, por exemplo, né? Isso aqui todo mundo já passou por essa situação. If I had finished my essay earlier,
I could be sleeping right now. Ou seja, se eu tivesse, né, me preparado para fazer a minha redação anteriormente, né, mais cedo, eu poderia estar dormindo agora. Ou seja, é algo que poderia, no caso, algo que no passado poderia ter acontecido para que o resultado do futuro fosse diferente do que está acontecendo agora. Tá certo, gente? Pronto, pessoal, passada essa revisão, certo, sobre os tipos de conditionals, certo, e mais especificamente também a respeito do mixed conditional, que não há muito material a respeito disso, tá certo, de fácil acesso e de que seja tão explicado. Tá bem? Lembrando que essas explicações, os exemplos e tudo isso é do material que eu costumo eu mesma estudar para provas de inglês, ou até no dia a dia mesmo, tá? Que é a gramática do English for Everyone, que é maravilhosa. Tem exercícios até dos mais básicos até os mais desafiadores para quem já tem um certo grau de fluência, certo? Então fica aí minha recomendação. E aqui eu trouxe algumas questões de concursos para a gente, né, ficar ciente do que, por exemplo, quem quer ser professor, né, da rede pública, certo? Então, eu trouxe algumas questões bem bacanas para a gente treinar o que a gente aprendeu hoje, tudo bem? Lembre-se de pausar, tá? Para poder ler e depois responder as questões, tá bom? Não passem direto sem se permitir desafiar e fazer o questionário, tá certo? Aliás, as questões, perdão. Tudo bem, pessoal?
Pronto, pessoal, é isso que temos para a aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado, certo, desse conteúdo compiladíssimo, certo, do English for Everyone, das gramáticas, no caso, se vocês tiverem interesse, e até recomendo, inclusive, a aquisição delas, que é muito legal, tá bem? Utilizo os sites do Gran Cursos Online e também do Que Concursos para estudar para provas de proficiência e também para concursos, certo? De professores, né? É bom a gente estar, mesmo na graduação, já se preparando, certo? E o template que eu uso é do site Slides Carnival, que tem templates maravilhosos para quem quer utilizar e fazer aulas bem bacanas assim como esse, tá? Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Deixem sua curtida, seu comentário e compartilhem, certo? Lembrando que ao final dessas aulas, certo? Quando a gente finalmente terminar, faltam apenas mais 2 aulas. Espero que vocês gostem, certo? Dos próximos assuntos, certo? Não esqueçam de fazer os exercícios e deixem aí seus comentários para a gente compartilhar nosso conhecimento. Até mais!